Alô, coloridas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Espelho, Espelho Meu. Aqui vocês sabem que a gente conversa sobre vários temas, onde a gente possa, através deles, ter insights e perceber como é importante a gente adquirir esses conhecimentos através das histórias contadas, para que a gente possa cada vez mais ter a nossa melhor versão. E aí, claro que hoje a gente tem uma convidada muito especial, onde a gente vai estar falando sobre um tema que é importante, um tema que eu considero super, super inovador. Ao mesmo tempo, é algo que se fala muito, mas a gente precisa ter uma expert para trazer para a gente e fazer com que a gente expanda mais o nosso olhar para o nosso lar, para a nossa casa ou para o nosso escritório. Como é importante a gente pensar o quanto um arquiteto consegue proporcionar para a gente ainda mais bem-estar dentro do local onde a gente muitas vezes dedica horas e horas do nosso dia. Então hoje a gente tem Camila Nobre. Bem-vinda, Camila. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. É um assunto que eu adoro falar, né? Por mim, eu só falava sobre isso. Eu tento me segurar às vezes, meu marido às vezes dá uma cutucada, tá bom, vamos mudar de assunto. Mas adoro falar sobre isso e fico muito feliz pelo convite. Pois é, Camila é arquiteta, a Camila já fez os projetos, né, do Espaço da Ju Imagem Estilo, hoje está fazendo o projeto da Ju, vida pessoal, né, do meu apartamento. E eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque a arquitetura e quer queira, quer não, o estilo, eles estão muito Sim, correlacionados. Não sei se as pessoas já pararam para perceber, mas isso são coisas que estão sempre atreladas. E aí a gente começa a entender que o ambiente no qual a gente está inserido, o ambiente que a gente está ali o tempo todo convivendo, todos eles estão sempre comunicando. E tudo que a gente faz sempre tem uma comunicação, né? sim, Aqui a gente fala muito sobre comunicação, sobre oratória, mas também a gente fala dessa comunicação visual, né? Que é uma comunicação bem silenciosa e que às vezes as pessoas não percebem. Então, através do seu trabalho, você consegue revelar histórias, você consegue resgatar a essência do seu cliente, você consegue fazer com que aqueles momentos que poderiam ser caóticos, né, preocupantes, estressantes, se transformarem em momentos super marcantes. Então, hoje, nesse bate-papo que a gente vai fazer, eu queria muito que a gente trouxesse um pouco de como a arquitetura ela consegue reverberar autenticidade, propósito também, que eu acho que isso tem tudo a ver, sim. e a nossa vida, né? Como está tudo correlacionado. E aí eu queria muito que você falasse para a gente essa conexão que existe entre o espaço e a identidade da pessoa. Sim. Hoje a gente projeta ambientes assim, tanto residenciais como comerciais, com intenção. E aí essa intenção, ela é trazida pelo cliente, né? São as necessidades, o que é que ele quer projetar nesse espaço, como é que ele quer viver nesse espaço. Então, um espaço comercial, por exemplo, um escritório, a gente tem algumas intenções. É a intenção de comunicar mesmo, do cliente ser recebido, se sentir bem, se sentir pronto. Um consultório, por exemplo, o cliente tem que entrar na recepção, se sentir bem. Se for um dentista, tem que ir relaxando ali na entrada. Então, a gente tem que ter essas intenções durante um projeto de interiores para conseguir fazer com que quem vai usar o espaço se sinta da forma como é necessário no ambiente, né? Então, a gente precisa que seja um espaço relaxante, confortável, e tudo isso a escolha dos materiais interfere, a escolha das cores interfere. Um escritório que você passa muito tempo, mais de 80% do seu tempo ou um pouco mais, você precisa ter um espaço que seja relaxante para quem vai usar por muito tempo, você não está em casa. E são espaços que, na maioria das vezes, não são projetados. Trouxe uma mesa que era da minha casa, trouxe uma cadeira que era da minha casa. Muitas vezes não é executado e não é projetado de uma forma a ser confortável como uma casa. E deve ser, porque você passa muito tempo nesse espaço. E aí você coloca um sofá, porque depois do almoço você pode deitar nesse sofá. Você priorizar você e não apenas o cliente. Mas também você precisa comunicar. O espaço precisa falar o que você quer para o cliente, né? Aqui você precisa mostrar autoridade, então seu espaço tem que ser alinhado com essa autoridade que você quer exprimir para o público, né? Então os ambientes eles tanto lhe faz fazer, né, se sentir confortável, lhe deixar saudável também, porque o espaço ele tem essa e já é comprovado, né? Você entra no ambiente, você se sente bem,
você se sente relaxado, tem ambientes que lhe deixa agitado, tem espaços que a gente projeta para que o cliente entre, consuma e saia logo, né? Então, tudo, hoje, a arquitetura de interiores, ela tem intenção. Tudo é projetado de uma forma intencional. É interessante você trazer isso, Camila, porque quando eu falo muito na questão da imagem, existe essa correlação, porque tanto a imagem quanto a Sim, arquitetura, elas precisam ter essa intencionalidade. Eu lembro muito que quando a gente fez os projetos da minha sala, da de imagem e estilo, a gente trouxe a identidade da pessoa, da Ju, e também o que a gente queria comunicar. Ou seja, que essa cliente entrasse e que ela tivesse, né, aquele impacto algumas visual. coisas já falassem por você, Isso né? é muito importante, porque às vezes as pessoas imaginam, como a gente estava conversando, que Que às não é vezes aquele nada muito óbvio, escritório não é precisa nada, ser, às é, vezes, cem por isso, cento projetado, rígido, né? Aquela coisa. é, E às vezes não, porque acaba que a gente vai conflitar com isso. a sua pessoa. Não, não existe regra para nada. Hoje estão batendo muito na tecla da casa com cara de casa. Não Sim, existe isso. Na minha concepção, isso não existe. Casa, e me irrita um pouco as pessoas quererem padronizar um estilo. Ah, eu quero que minha casa tenha cara de casa, mas isso não existe. Existe a casa que gera conexões, que lhe faz sentir bem, né? Que faz você compartilhar o espaço. A gente tem uma sala de jantar agradável que reúne toda a família. Então, são espaços que fazem, que geram essa conexão. E aí ele conecta algumas coisas do passado, né? Como a gente fez no seu escritório. A gente tem a conexão com você. Esse espaço precisa conectar até para você se sentir mais você, né? Então, tudo isso, só de você chegar, você vê um porta-retrato do seu animal de estimação, do seu filho, da família, algumas coisas vão gerando e isso vai comunicando. Ó, tá aqui, Ju é uma pessoa família, Ju é uma pessoa religiosa, tudo isso vai comunicando, vai dando vai falando por você o espaço, mas a intenção maior é gerar essa conexão de você com o espaço. e é legal, porque a gente vive numa era onde a gente como empreendedor, empresário, a gente é muito cobrado para ter aquele estereótipo, né? Só que as pessoas se esquecem que antes daquele estereótipo de empresário, empreendedor, existe uma pessoa. Sim, Então a gente se conecta com isso em primeiro lugar. Pelo menos eu, quando contrato algum serviço, alguma coisa, eu preciso sentir que eu estou me conectando com aquela pessoa, porque eu acho que isso. tem essa conexão, né? É. Quando eu disser, Camila, eu quero assim, eu assim, não, Camila já sabe o que eu gosto, ela já consegue ter uma noção do que eu quero. E E a como intenção isso é é você gerar essa importante. afinidade, você Isso. criar laços o máximo possível com pessoas que você tem afinidade. Hoje, a minha rede social é voltada para gerar essa conexão com pessoas que têm uma afinidade com as mesmas coisas que eu. Lógico que o cliente chega lá no escritório, eu vou projetar para ele. A Sim, gente vai tendo, quanto mais reunião a gente tem, quanto mais a gente conversa, mais eu vou entendendo o que é que ele quer. E aí, o meu trabalho é identificar isso lá no seu escritório, então eu tinha de cara, eu já identifiquei muitas afinidades. Então foi fácil, eu consegui fazer a leitura do que você precisava, das suas necessidades e bolar uma coisa que combinasse com você. Nem, aí eu volto para a história do padrão também, que as pessoas querem padronizar o estilo, né? O que é sofisticado para você não é o mesmo sofisticado para outra pessoa. E o ambiente que você vai se sentir bem talvez não seja um ambiente que outra pessoa vai se sentir bem. Então a gente não pode rotular nem padronizar. Ah, em um projeto estilo industrial vai ser assim. Não, tem várias formas de fazer um estilo industrial, tem várias formas de fazer um projeto descontraído, um projeto no estilo clássico. Tem várias formas, tem vários. Então a gente e hoje é, trabalha isso para tentar encaixar com que, lógico, um planejamento financeiro vai permitir e o que o cliente vai de cara gostar. e eu acho assim muito interessante a gente sempre entender como é importante essa questão da palavra essência disso, por mais Sim, que a gente está vivendo um momento hoje que essa palavra é até prostituída, né? Assim, ah, essência, essência, mas a essência que eu acho que você também tenta trazer isso para o seu cliente, assim como eu trago também, é muito disso de conhecer, do próprio cliente se ouvir, diz assim, poxa, eu quero, eu vejo muitas as mulheres chegam para mim com pastas do Pinterest, daqueles looks, aquelas coisas incríveis, certo? Mas e você?
você já, tipo assim, eu quero vestir esse look, às vezes compra, veste, olha no espelho, mas ela não tá se vendo. Sim, Ela tá naquele efeito de que ela quer ser uma, é, é, inconscientemente ela é uma cópia de algo que ela acha que projeta alguma coisa bacana. E não é o que ela se sente bem. Então, assim, eu já tive E é uma alguns. atividade difícil E é de uma fazer. atividade É. difícil, é uma atividade difícil. E eu acho que para você é um desafio chegar naquele projeto onde você, com base naquelas informações, você tem aquele poder de criar algo e eu olhar e dizer assim, gostei. Claro, vão ter ajustes, porque eu acho que isso é uma coisa Sim, natural, sim, sim. mas o cliente realmente olhar é um desafio, né? Então, eu já estive em alguns espaços, né? E um dos espaços que eu tive era perfeito, era muito lindo, mas ele tinha essa pegada, acho que industrial, alguma coisa meio assim, e todas as salas eram iguais. E eu tentei adaptar um projeto que eu tinha para aquela sala. Mas é tão engraçado que no início era uma novidade, então eu achei lindo, porque o lugar é lindo, não deixa de ser, mas é impressionante como faltou para mim ele ter minha cara. Sim. E conforme o tempo foi passando, aquilo pesou muito para mim, porque não me gerava conexão. E eu acho que quando a gente não tem essa conexão, a gente vai perdendo o tesão da coisa, sabe? A gente Hum. perde aquela alegria, a gente acha que tá sem identidade. E eu vivi isso, E às porque eu vezes estava é a num falta de um lugar. É detalhezinho, a falta de um uma cor detalhe. que foi escolhida no tom, não Isso. estava certo, às vezes é um Pois detalhezinho. é, então assim, como faz uma diferença? É o seu olhar sobre uma perspectiva diferente. Você está ouvindo os meus sonhos, os meus desejos, mas é como se você viesse por trás, Ju, é isso aqui. E quando a gente realiza, cara, muda tudo e você faz, uau, que incrível, era isso que eu queria. Então, assim, como é importante a gente ter esse cuidado, porque eu passava praticamente a semana inteira, então muitas horas, mais horas lá do que na minha casa, e é muito ruim a gente estar num ambiente onde a gente não se sente abraçado por aquele ambiente, né? Então, como é importante a gente perceber isso, e às vezes a gente tá em casa, eu acho que é muito o que acontece às vezes com as pessoas que estão em casa, tem aquela mania de mudar, né? As coisas muda, muda, Tem. muda, 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 Minha avó muda. mudava até a geladeira de lugar. Quando eu chegava na cozinha assim, nossa, a geladeira tinha Pois é. tomadas da geladeira em todo canto da cozinha. Pois é, então eu acho que é muito disso. As pessoas parecem que não conseguem resolver, acho que o que está interno, e aí no externo tá assim, tudo, É. trocando, Mas trocando, tem pessoas que trocando. têm essa necessidade, e Tem. é normal. Tipo, um ano, em menos de um ano já troca. O quarto de bebê, pronto, o quarto do meu filho foi até os 4 anos igualzinho. Mesmo jeito que eu já projetei pensando no futuro. Mas aí eu precisei de algumas adaptações, porque ele foi crescendo, tinha coisas que, a gaveta que virou um espaço de escalada, eu tinha que tirar aquilo ali, que estava ficando perigoso. Até o próprio berço. O próprio Sim. berço começa a ficar perigoso, porque a criança quer escalar o berço. O colchão tá lá no fundo e ele vai querer. Então, algumas coisas vão começando a ficar, tem que ficar, né, de livre circulação para a criança. Mas tem cliente que tem essa necessidade de fazer essas mudanças e se adaptar. Tem gente que vai fazendo essas mudanças, a gente muda o tempo inteiro, né? De Sim. preferência, de gosto, a gente escolhe. Isso é normal. A gente fazer de ser Mudanças. essa metamorfose assim ambulante. É normal. A gente tem uma preferência agora por uma cor, depois tem por outra, e a gente vai oscilando, assim, né? Como estação, às vezes. Sim, eu passei muito por esse processo quando morava na casa dos meus pais. E eu tive um tempo que eu acho que a cada aniversário eu sempre trocava muitas cores E das faz paredes. bem, porque faz bem E aí eu amadurecer. senti essa necessidade. Né? Até que passou um tempo e eu vivi um processo de me conhecer mais. E aquilo foi mudando. Eu não senti tanta necessidade de mudar mais o espaço, Sim. porque eu comecei a curtir mais o espaço. Então, como é legal isso, Talvez era né? mais acelerado e agora deu um. Isso. E aí a pessoa vai amadurecendo, vai tendo outras vivências, outras coisas. Então, como foi interessante perceber, eu já tive quarto azul, todos os tons de Isso bege, faz meio bem, porque. marrom. E o último que eu tive foi lavanda. Então, já era esse processo que eu estava Sim. vivendo. E como aquilo para mim foi muito bom, sabe? Porque eu passei a curtir, eu passei a gostar de estar dentro do meu quarto, de usufruir daquilo, da forma como eu coloquei os móveis. Parecia que estava assim, pronto. Agora Cheguei, não. cheguei. Tipo assim, era Mas era porque tava ali prazeroso. conectando aquela idade, aquela nova fase. Pois é. E encaixou, né? É muito legal Mas a gente isso. tá em eterna mudança, assim, em adaptações. Tem cliente que fala, calma, vamos parar de mudar. Tá É, bom, curta o espaço agora.
Mas acontece e é natural, né? Hoje, assim, hoje eu entendo que a minha profissão, que a minha profissão exige de mim que eu seja muito flexível, né? Flexível em fazer as mudanças, que o primeiro projeto às vezes pode se transformar num projeto muito melhor, na segunda alteração, na terceira, né? A gente vai fazendo as adaptações necessárias para que aquilo ali fique confortável para quem vai usar. E aí a gente vai ter que fazer essa leitura e encaixar, e a gente vem com a técnica, com sabendo de proporção, a gente entende de tendência. Então a gente sabe o que é que encaixa, o que talvez não encaixe, o que gere ruído, o que vai poluir. Então a gente também não. E isso depende muito de quem vai usar. Porque poluição para uma pessoa é diferente de poluição para outra É. pessoa. E aí a gente vai encaixando isso para ser atrativo para o cliente. E aí, para o que é mais desafiador é a gente fazer tudo isso e encaixar dentro de um planejamento financeiro, que é Um o, desafio. o desafio maior do escritório. Eu Porque o imagino. leque é gigantesco e, na maioria das vezes, o cliente gosta daquilo que é mais caro. E aquilo que é mais caro vai interromper usar aquilo outro que é essencial. Então, a gente vai encaixando, ó. Pelo menos lá no escritório, o meu briefing é em cima de em que ambiente você fica mais tempo. Não é assim, o que é que você prefere, qual cor, não. É quem são as pessoas que moram na casa, quem circulam pela casa e em quais os lugares você gosta de usar mais. Você gosta de ficar mais na cozinha, você cozinha, então a gente tem que fazer um briefing em cima disso. E aí, nas conversas que a gente vai tendo durante a reunião, a gente vai entendendo como é que ele usa a casa, como é que ele usa o escritório, né? Se fica muito tempo, se vai precisar de um Sim. sofá para deitar, né? Ter esse conforto. E é muito legal isso. Então, como a gente estava falando, né? Como é importante a gente buscar, de certa forma, esse conhecimento sobre o que a gente gosta, Sim, né? Entender que as referências sempre serão referências. A gente sim, não precisa copiar, que eu acho sim. que isso talvez possa até acontecer com você, mas acontece muito comigo essa questão das pessoas querer Acontece. ser aquela copiazinha, né? A gente tem um exércitozinho ali, todo mundo igual, o cara crachá, É, se disser que tá na moda aquilo, a pessoa, eu tenho que ter, e às vezes aquilo não preenche ela, né? Então eu sempre me preocupo muito disso, da pessoa entender que o interno dela, ele fala muito, né? Então, às vezes você não pode estar usando uma peça da moda, às vezes você pode estar fazendo um projeto com um material que esteja em ascensão, mas aquilo também vai conseguir atingir o que você quer, porque é o seu lar. É isso, que nem você, isso. você é o seu lar. Na hora que você se sente bem, aquilo, sabe, lhe dá paz, lhe dá aconchego, lhe dá autoestima, lhe dá felicidade. Eu acho que, sabe, transcende qualquer moda, qualquer tendência, qualquer coisa que seja. Porque aquilo tem uma energia, uma É, atmosfera tão boa que quem entrar, quem estiver perto de você, ela vai amar, vai gostar. Então é muito. É louco às vezes isso, né? Mas eu acho assim que é um trabalho de criatividade o seu que transcende muitas coisas. E aí vocês precisam trabalhar muito, acredito que é a questão da escutativa, né? Para você entender como é o seu cliente, como é a vida do seu cliente, mas a vida que ele tem hoje e talvez a vida que ele vai ter. Que você faz um projeto, acredito isso. que pensando um pouco É, para o futuro nesse sentido, né? sim, Então, tipo assim, às vezes você deve fazer e aí você tem que conhecer o cliente, você tem que saber mais sobre o cliente, aquela coisa, a rotina, para que aquilo tudo, né, seja algo que a pessoa possa desfrutar. E eu acho que é muito ligado à questão dos momentos, das memórias que as pessoas vão colecionar. Então, como é interessante essa questão, né? Como eu pelo menos enxergo que o ambiente que a gente está é como se ele fosse, de certa forma, um espelho emocional, sim. né? Então, como a arquitetura consegue isso, né? Consegue transbordar essa ideia através das cores, dos tipos dos materiais, a infinidade de opções que vocês têm, que cada coisa É, comunica, vai é, trazer, uma coisa vai trazer aconchego, outra coisa vai trazer, sei lá, modernidade, como você falou, tem um clássico, tem isso e aquilo outro, né? Então, tudo isso se conecta com o seu cliente. Às vezes o cliente chega no escritório querendo muita coisa que às vezes não conversa entre si. E aí a gente vai filtrando, vai vendo o que é que seria mais importante para ele, e a gente vai fazendo pequenas alterações. Eu gosto de priorizar muito o que o cliente já tem. Ó, qual é a sua bagagem? Vamos ver aqui o que é que você tem de bagagem, para a gente ver o que é que vai casar com o projeto de agora, o que é que dá para usar, o que não dá, eu falo, ó, isso aqui vai ficar muito grande, não vai caber no espaço, o seu espaço não é adequado para isso, que está muito grande, vai implicar até no seu fluxo de uso do espaço, então vamos reduzir, vamos procurar outra coisa que encaixe melhor.
Mas acontece eu adoro um revestimento 3D. Vamos colocar ele de uma forma diferente, vamos fazer um painel vazado. Mas aí, às vezes, o cliente quer o painel vazado, quer o 3D, quer o... Aí eu vou explicando, vai ficar muito poluído. Mostro na maquete, que a maquete hoje ajuda muito. Mostro na maquete, ó, tá aqui. A gente não vai conseguir dar o foco no elemento principal que você tanto gosta. Então, ficar com esse elemento aqui, que a gente dá um foco para ele, faz um fundo mais leve, para a gente conseguir olhar para ele e ele se destacar. Senão, você vai ter vários pontos focais e nada, você não consegue parar em nada para enxergar. Então, a gente vai fazendo essas pequenas adaptações, vai mostrando para o cliente e aí chega num projeto final que é bom para mim e para ele também, né? Porque aí eu vou explicando. A gente, eu acho que caleja muito assim na questão do argumento, que a gente argumenta muito, tem que ter muita, a gente acho que experiência traz muito isso, então a gente mostra, eu já mostro projetos que já foram feitos, né? Como é que funcionou, como é que ficou bonito, como é que deu certo. E aí eu vou trazendo isso para o cliente e ele enxergar isso de uma forma já executada e eu conseguir a aprovação dele. Mas, me perdi o que era que eu ia falar agora. Os clientes têm muito receio na bagagem. E se isso aqui ainda dá para usar? Eu fiz, claro que dá. Lembra sua mãe. É importante para você, então vamos colocar. Aí a gente coloca de uma forma organizada, que dê destaque, né? E que vire assim, talvez uma coisa que você achava que tá ultrapassada, virou o foco da sua sala. É ultrapassado para quem? É brega para quem? Brega, a palavra brega já é brega de se falar, assim, eu acho. Quando você começa a dizer uma coisa brega é você que está reclamando do que é brega. Já é uma forma de reclamação. Já soa chato. Mas assim, eu gosto muito de priorizar isso, porque o que define a beleza para mim é a organização. E tá organizado do jeito que dá certo para você. E de certa forma, isso é uma maneira da pessoa ter ainda algo único, Isso. aquele espaço único, que aí a gente usa o termo autêntico, É né? os Então, cristais da minha mãe, é o que vai lhe dar personalidade. Aí você vai é, chegar, você vai lembrar dela, vai fazer diferença. Ai, Camila, eu posso usar isso aqui? Sempre chega, não posso usar isso aqui, era da minha mãe. Não é a coisa mais moderna, mais bonita, mais me lembra. Se lembra sua mãe, vai lhe fazer bem. Traga isso para cá, vamos organizar. Aí a gente sai organizando. Muitas vezes o cliente já tem muito, assim, muita bagagem que já dá para usar. Que dá ainda para usar. Eu sou. Tem coisas que não, que aí vai atrapalhar um fluxo, sim, que não vai encaixar, que não vai caber, que vai tumultuar. Aí eu falo, explico. A gente pode levar isso para outro cômodo, ou deixar de uma forma, né, dar destaque realmente. Mas na maioria das vezes eu coloco em projeto. E às vezes o projeto começa com aquela peça. Todo projeto começa com aquele detalhe. tudo aquilo vai dando, vai É, permeando, né? O início, né? E aí, queria falar de um assunto em que não tem como não trazer, que é a questão das cores, sim, né? Todo mundo já me conhece, sabe o quanto eu acredito muito no poder das cores. E aí, dentro da minha experiência ao longo desses anos com a coloração, eu consigo perceber o quanto as cores elas influenciam muito, sim, né? Elas, percepção, percepção, conexão. por conexão total, energia, Isso. e isso gera muito nessa questão do interno mesmo. E eu queria que você trouxesse também para a gente um pouco o seu olhar como arquiteta nesse poder das cores, né? Nos seus projetos, como é esse processo do cliente entender. Às vezes você percebe que tem essa questão das emoções que as cores, né, Sim, geram, como é que sim, funciona um pouco na sim. arquitetura. A gente usa, né, tanto para deixar mais alegre, né? Às vezes o cliente é raro, mas aparecem os clientes que querem cores mais claras, mais vibrantes. A gente só tem um cuidado porque as cores mais vibrantes, tipo, eu já usei um sofá laranja e a pigmentação é mais frágil. E aí, se for um sofá virado para uma janela muito grande, a gente tem que ter o cuidado de usar as cortinas certas para segurar a incidência solar, Sim, porque vai ser um tecido mais frágil. sim. Todas essas cores mais claras, mais abertas, tanto é mais difícil de pintar, a gente precisa passar um acabamento antes na parede para poder pintar uma cor mais vibrante, né? Uhum. Então, a gente precisa colocar fazer um acabamento anterior na parede para poder pintar, para essa cor também ser a cor escolhida no catálogo, porque às vezes a gente não consegue reproduzir na parede a cor do catálogo, Sim, ainda tem por isso. conta da fragilidade da cor.
E aí a gente usa muito essas cores para deixar esse ambiente mais alegre, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado técnico também. Então a gente avisa para o cliente, ó, essa parede aqui ela vai ter muita incidência, a gente vai precisar de uma cortina específica para segurar essa cor. Aconteceu já com o cliente do sofá desbotar, porque a cortina que ficava aberta era uma cortina do nascente, ela deixava de noite, que era por onde entrava a ventilação. Então, ela deixava essa cortina levantada, porque eu usava muito essa ventilação, e quando fechava a janela não fechava a cortina. E aí o sofá desbotou exatamente na posição onde era perceptível. Então, onde a luz entrava, Sim. marcou no sofá. E era um sofá bem laranja, uma cor bem vibrante, bem bonito. Ficou lindo o espaço, porque ele virou um protagonista, assim, na cena. E é uma cor diferente, né? Não muito usual, mas que ficou muito bonito no espaço. E a gente usa muito cores pontuais também, para aqueles clientes que ainda não estão tão certos de que vai usar essa cor. Aí a gente usa muito em adorno, bota uma cor vibrante no adorno, nas almofadas, no sofá, na roupa de cama. A gente usa mais essas cores nesses lugares que a gente consegue fazer essas mudanças. Porque a cor assim, né, nas cores mais, como é que eu posso falar? As cores mais definidas, assim, tipo, ou não tão usuais como os tons neutros, que a gente usa Sim. muito mais os tons neutros. A preferência lá no escritório são mais tons neutros. Aí a gente usa esses pontos de cor nesses objetos, que a gente consegue fazer essas mudanças periódicas. Você Ou acha não, que se mantém, quando se reproduz. vocês usam muito os tons neutros para paredes e vocês usam muito os objetos, você acha que é uma forma de trazer essa sensação para o cliente de poder mudar? Você tem receio, às vezes, da cor da parede, o cliente cansar muito? Cansar e mudar. Mudar de preferência, né? Aí é mais difícil, é uma área maior, é um gasto maior para fazer essa alteração. Eu já cheguei num apartamento que o banheiro do filho era todo rosa, porque vinha já do antigo proprietário que tinha Sim. uma filha, vendeu o apartamento, mas a minha cliente, ela tinha um filho. E o quarto dele, o banheiro era rosa. Rosa é muito específico. É muito específico. Não tem problema, né? Ele usar, mas era o revestimento inteiro. O banheiro todo com uma parede revestida de uma tonalidade rosa. Então, isso tem que ter um desprendimento maior de custo, né, para Sim. fazer essa alteração. Tem coisas que são bem específicas. Mas, assim, a gente usa cores para dar profundidade. Às vezes as pessoas acham que essa cor vai achatar e não vai. Ela dá profundidade. A gente pinta um teto inteiro, ganha profundidade, o espaço fica maior. A gente joga esses artifícios também para fazer essas mudanças de percepção de espaço. Tanto consegue enlarguecer mais o espaço, como encurtar, como estender. A gente usa muita cor para isso também. E para ambientar. É, Hoje a gente substitui um painel por uma pintura na parede. Eu sou muito mais desse lugar, assim, de a tinta também pode vir de uma forma mais, de transformar o espaço de uma forma mais econômica sim. do que com a marcenaria, em vez de encher muito. Hoje a gente vê muito o pessoal usar, muito, porque você consegue ambientar rápido e a custo baixo. Eu sou bem suspeita, assim, porque eu gosto muito das cores, mas você falando, uma coisa é fato, né? O meu espaço que eu passo o dia, ele é todo branco. É branco e branco gelo, É, né? É é, branco e branco é. gelo, Mas aí a mas gente tem um sofá roxo, só um sofá com roxo. azul. As cadeiras são É, um tom mais rosa. A é. gente tem uma mistura dentro de uma tonalidade. Né? A gente casou aquelas cores ali até para dar um requinte. Então, eu vim com o azul da almofada no sofá Aham. para já puxar aquele roxo para um tom mais de requinte. Então, outra coisa também, quando a gente tem uma parede verde que coloca mais um tom de verde perto, aquele verde acende mais. Eu uso muito os tons de cor puxados para o cinza. Sim. Então, eu tenho uma parede azul acinzentada, mas aí eu coloco uma cadeira azul royal, então aquele azul acinzentado ele já fica bem mais azul. Uhum. Então, a gente também mexe nessas percepções, assim. Que É o como se cliente, fosse um contraste. aí o cliente, na verdade, ele puxa mais a cor, né? Dependendo do que você está vendo próximo. Se Entendi. eu botasse uma outra tonalidade, tipo um bege se eu botasse um cinza, uma poltrona cinza, aquele azul ia virar cinza. Sim. Quando eu coloco um azul acinzentado com uma poltrona azul, aí aquele azul já É como se fosse puxa. uma brincadeira de uma ilusão ótica, então. Isso, isso. Interessante. Porque o cliente às vezes me pergunta, mas essa cor vai dar certo com essa cor? E às vezes são tons de bege. Esse bege vai estar no mesmo tom desse. Eu fiz, olha, se isso aqui fosse branco e eu botasse um bege, esse seu branco ia ficar com um tom de bege. Ele vai ficar com. Você vai ter uma percepção de que ele é um off.
que ele vai puxar bem mais para a pigmentação bege dele por ele ter um outro elemento. Então, tudo casa, tranquilamente. A gente tem essa dificuldade no escritório de mostrar para o cliente. Então, a gente vai na loja, monta os revestimentos juntos para ele ver que cada um vai conversar com o outro. Às vezes até leva o MDF junto, assim, também, para fazer, para mostrar como casa. Mas eu acho que isso é legal, porque depois da pandemia, eu não sei se você percebeu isso, já que você falou que traz muita questão dos adornos com cores, das pessoas terem mais essa necessidade, né? Eu falo porque na coloração foi onde a gente conseguiu ter um crescimento muito grande, porque as pessoas passaram a ter necessidade de cores nas suas roupas, na maquiagem, para poder, enfim, se sentirem, acho que mais felizes, mais alegres, até para se conectarem com ela. Queriam abandonar um pouco os neutros na parte Sim, das vestimentas. Mas é legal você falar isso porque o que que acontece? As pessoas têm uma necessidade de usar as cores nas roupas. Então, você acha que depois da pandemia, as pessoas tiveram também um pouco desse aumento de necessidade, um pouco mais de cores nos ambientes? Tipo assim, seja nos adornos, ou você acha que isso não teve tanta interferência? Até porque na pandemia a gente ficou muito enclausurado, né, dentro dos apartamentos. Então, muitas pessoas passaram a mudar, reformar da cabeça, vendo na internet, porque precisava se ocupar e aquela coisa sim. toda. Mas agora que a gente já, né, vive um pouco melhor, você acha que isso teve influência ao ponto das pessoas quererem inserir mais cores de repente nos ambientes? Não percebi isso. Lá no escritório entra cor, mas ainda entra os tons neutros. Sim, A gente tem todo ano as empresas de tinta lançam as cores do ano, sim, né? E aí a gente está tendo sempre os tons coloridos, eles puxam mais para um tom neutro. Acho que o ano passado eram lavanda, eram sim. cores mais calmas mesmo, assim, nada muito vibrante. Aham. A gente tem o Praça no Inverno, acho que foi 2019, que é uma das cores, tem uma das cores que eu acompanho, que isso mostra pra gente, aí vem aquela enxurrada de ambientes já executados com Sim. aquelas cores, e aí eu tento buscar. Tem algumas cores que eu uso bastante, que é um verde, e é mais assertivo, porque é muito difícil a gente pegar o leque e escolher a cor, porque aí tem a interferência da iluminação do ambiente, e tudo vai mudando. Quantidade de luz que chega naquela parede, já muda a tonalidade de cor dela. Então, a gente tem algumas cores que eu acho que são bem assertivas, então eu tento indicar elas, que eu já Uhum. uso, né? Então, eu acabo, quando o cliente pede, na maioria das vezes, ele pede a cor mais puxada por um tom mais pastel. Sim. É. A diferença que aconteceu na pandemia foram as pessoas contratando a gente para fazer espaços, área de lazer. Quem morava em casa e não usava a casa nos finais de semana, queria agora usar a casa de uma forma. Então, a gente acabou fazendo muita área de lazer. Quem morava em casa e em apartamento também, todo mundo querendo a varanda sem ser integrada. Para ter mais um espaço de descompressão em casa, né? Você ter mais um espaço isolado e ligado, assim, a um... Você vê bem o céu, você tá num ambiente externo ainda, mesmo estando dentro de casa. Então, isso foi o que o pessoal pediu mais. Foi o que a gente fez muito no escritório. E eu acho que foi uma forma também das pessoas hoje aprenderem a passar mais tempo em casa, Sim, né? Eu acho que, de sim, certa forma, é muito disso, né? Não que as pessoas não ficassem, mas acho que acho que das pessoas se conectarem sim. mais ainda com o ambiente, das pessoas entenderem como é É. importante E esse tudo deu cuidado. uma desacelerada. Tudo estava tudo assim muito acelerado e tudo acabou. Hoje eu não sei se eu que tô, não sei se é a fase que eu cheguei, não sei, mas hoje eu sou bombardeada com informações, né? Quando eu paro para ler alguma coisa, é sempre essa de você precisa desse momento contemplativo. Você tem que estar no seu espaço, você tem que parar, contemplar. A gente não faz mais isso, né? A gente não fazia isso. Era tudo muito acelerado, era preciso fazer isso para agora, terminar isso, finalizar aquilo outro para começar mais um, e a gente não parava, não contemplava, não curtia o que estava fazendo. E hoje eu sou, não sei se é a minha fase, eu cheguei nessa fase, eu preciso desse momento. Mas hoje é tentando, vou viajar, eu paro, em vez de eu Ah, querer conhecer um milhão de coisas, porque a gente faz uma lista das coisas que é. precisa conhecer. Aí eu paro, vou contemplar, vou saber a história dali. Aí isso é que eu estou focando mais que veio com a pandemia, né? É, a Também é gente uma acabou que necessidade que veio mudou. da É. pandemia. Fazer as coisas devagar, conversar mais, a gente tem uma reunião que não é uma reunião cronometrada.
É de conversar, de sentir o cliente. E isso que eu acho que é um diferencial hoje, não seu, mas não só seu, mas acho que muitas outras empresas também aplicam isso na imagem e estilo, é a gente poder realmente valorizar a escutativa. Sim, Como isso é um diferencial, né? sim. Você está à frente da sua empresa, é uma empresária, assim como eu, mas em contrapartida, a gente sofre muito no quesito carreira desse meio que fast food, né? É, Tem que ser é. aquela coisa, aquela coisa, aquela coisa. E eu acho que é muito isso. Não é dessa forma. As pessoas chegam para mim, quero isso. Não é dessa forma. Para eu realizar X serviço, eu preciso de tantos encontros. E as pessoas às vezes não querem. E eu É. também entendo que não é o meu cliente. Porque Hum, o meu cliente, ele quer sim, curtir aquilo ali. exatamente. Que já é Ele outro acha exercício, bom o identificar o processo. que Ele, é. ele quer Você está isso. postando isso para quem? Você quer, Então, né, assim, é chamar a atenção de muito. quem? Eu também vivo Hum, esse processo. E, assim, quando eu casei, que eu fui morar no apartamento, que não era o meu apartamento, já era todo mobiliado, muito bom. Mas até hoje, né, alguns anos morando, ele não tem um adorno. hum. Não tem absolutamente nada. Então, uma das coisas que eu achei que eu fosse conseguir fazer muito era receber, porque eu sou a louca da louça, do suplá, tudo colorido. Eu amo pesa posta, eu Mas gosto tudo você não se assim. identifica no Mas é espaço. É. engraçado como estar num ambiente onde não tinha a cara de Chu e de Walter, isso de certa forma me desanimou, porque a mesa não é como eu desejaria, a cadeira não é Isso como eu lhe quero. dá cansaço. Você chega em casa, Entendeu? está Quando eu cansado, você não penso que eu quer. vou É. receber alguém, por mais que eu faça a mesa, bote tudo, eu tenho um casal de amigos que quando vai, eles dizem, pra que isso? Você tem que usar. Isso aqui eu ganhei no meu casamento, vamos usar, eu tenho que aproveitar, eu tenho que, porque aquilo me desperta uma felicidade, então eu Ah, quero usar o máximo de prato, de copo, de tudo, porque ali, mas no geral, é engraçado, eu não tenho identidade com o espaço. Então, como isso afeta outras questões. E aí, quando eu penso em outra coisa, eu já tô assim, cansada. Meu Deus, mas é a falta dessa identidade. dessa identidade com o É o que ambiente. lhe traz a sensação de casa. É É. aquele objeto que é seu, que você trouxe de uma viagem, que está ali só acumulando poeira, mas é seu, lhe traz pertencimento. Então, casa é um lugar que tem que lhe trazer pertencimento. Não é porque tem que ser parecida com a casa da minha avó, de tijolo, de telhado colonial. Não. Tem coisas que são preferências, né? Eu prefiro assim, eu prefiro assado. Mas isso gera conexão. Se montar a mesa, vai lhe lembrar disso. Até é uma coisa que lhe dá prazer. Eu não era a pessoa da maquiagem. Não era. Mas hoje, já para mim, me maquiar já é um momento de desacelerar. Uhum. Porque você vai tomar banho, sai corrida, veste a roupa corrida. E para mim, quando eu tô me maquiando, eu fico, nossa. Fica assim, bem quietinho no espelho. Tá aqui meu tempo, eu preciso desse tempo. E eu nunca fui a pessoa acelerada. As pessoas reclamam que eu tenho meu tempo separado de todo Aham. mundo. Mas é porque eu nunca fui. Eu sou internamente um pouco mais acelerada, ativa, de querer fazer mil coisas ao mesmo tempo, de não conseguir dar parada no carro, no sinal, olhando no sinal, que eu preciso saber quem está falando comigo e responder de imediato. Eu sou muito imediatista, assim. Falou comigo no domingo, de 3 horas da tarde eu estou respondendo. Aí hoje eu fico, não, vou pegar no celular, porque se eu vir, eu vou querer responder. Aí eu fico até meio-dia no sábado e o domingo eu dou uma Uhum. escanteada mesmo. Vou fazer outra coisa, ler um livro, assistir minha novela que está Sim. atrasada. Mas aí eu tento buscar esses momentos de descompressão mesmo. E aí eu entendi que a maquiagem me faz desacelerar. No seu dia a dia você tem alguns minutos É. que fazem provavelmente uma diferença Nunca é uma gritante no maquiagem seu muito, dia. mas é aquela. Eu fiz o Mas é a curso de sua, maquiagem, então eu é. entendi o que é que eu preciso passar. Aí vou com calma. Então aquilo ali já. Eu não gosto. Ah, você tá atrasada. Vamos, corre. Já você tá meia hora. Não, eu tô aqui fazendo o que eu preciso fazer. A sociedade não tá pedindo que eu tenho que chegar assim. Mas eu gosto, eu passei a gostar disso. E isso é importante, porque eu costumo falar muito nessa questão, quando a gente vivencia todo o processo da construção de imagem, é isso, é você aprender que você precisa de 10 minutos do dia para você. Sim, Que esses 10 minutos no dia sim. pode parecer algo muito rápido, Não, me faz mas bem na de chegar, olhar semana, no espelho, você se sente bem. isso, não só isso, numa semana, no mês, no ano, Uhum. na vida, esses 10 minutos diários, quando eles forem pesar, a conta chega. Hum. E às vezes quando ela chega, já vai trazer um turbilhão de muitas outras coisas, né? Às vezes é não só baixa autoestima, às vezes são aqueles 10 minutos que você não faz uma caminhada no dia Isso, e já lhe traz outras questões de doença, de isso, saúde. isso. É de você se esquecer, de você se olhar, de você se Hum. olhar no espelho, se observar, porque às vezes as pessoas se olham e só querem se detonar, né? É. Não, e a Não gente é vê muito isso. assim o chapado, né? A gente só vê É. assim o frontal.
Às vezes meu filho tira uma foto assim minha de outro Ângulo. ângulo que eu nunca vejo. Quando eu vou ver as fotos, que ele tira várias, assim, ele pega o celular, é bloqueado, então a única coisa que ele tem acesso é a A câmera. câmera. A diversão dele é tirar a foto. É quando eu vejo, meu Deus, como é que eu tava nesse ângulo? Mas é importante a gente fazer esse trabalho de se cuidar. Faz bem pra gente. Não é se arrumar só para ir para uma festa, para ir para um evento. É o famoso amor E próprio. eu não gostava das pessoas. Ai, como você tá diferente. Não gostava. Dizia, ai, você tá muito diferente. Mas assim, a foto do perfil é uma. A foto, quando você vê a pessoa diferente, numa videochamada é totalmente diferente. Às vezes a gente tem, mas eu não queria esse impacto tão. Ai, você tá muito diferente. Eu achava que você era loira. Na foto, eu olhava assim a foto do WhatsApp, eu fiz, eu não tô loira na foto do WhatsApp. Eu tava com uma blusa muito amarela. Mas eu não gostava desse impacto das pessoas. Sim. Aí eu passei a me olhar mais, depois que eu fiz o estudo de coloração, de entender Sim. que realmente essa cor me envelhece, não dá certo. Eu posso gostar, talvez eu projete que eu gostava de alguém com essa cor. E a gente essa união do que eu via minha mãe fazendo, que eu via minha avó É a usando, imagem ou que mental uma que a gente vai pessoa, guardando, né? né, Vai e que assimilando e vai talvez não ficando seja. subconsciente. E aí você não sabe se aquilo é o que você quer mesmo. É, É a mesma coisa que eu acho que sempre vai ter correlação com o que você faz, com os desenhos, com os projetos, com as coisas que isso. às vezes que a gente pede. Eu acho que por isso que isso deve ser um desafio enorme, porque às vezes acho que no primeiro encontro você absorve tudo aquilo ali. E aí eu acho que você precisa de outros momentos até para você entender se o que eu tô lhe pedindo, tipo É. assim, eu fiz meu É encontro com isso que às você. vezes eu fico, não, isso aí não é o que ela quer. É, aí tipo Ela ainda assim, tá e muito a gente viveu apegada esse àquilo que processo, ela porque gostava. a gente viveu esse É, processo no meu escritório. A gente montou um escritório, isso. não tenho o que É, dizer, é. perfeito, fantástico, Ficou altamente lindo. instagramável, belíssimo, de todo mundo chegar e enlouquecer. A luminária das xícaras, ela é tudo, e ficou. E depois a gente, por um processo de amadurecimento da empresa, a gente eu fiz, Camila, vamos Vamos mudar repaginar, vamos algumas mudar. Eu quero coisas. trazer o É. que sou eu, porque eu tô vendo que isso aqui tá muito, tá E às vezes é um lindo, elementozinho diferente, que foi e o acabou. tijolinho. Aquele tijolinho, Isso. ele trouxe um Eu quero muito aconchego, eu outro. quero. E assim, a gente não projetou de móveis nada de Nada. novo. A gente Isso. trouxe uma nova perspectiva. Você reorganizou o que a gente já tinha, trouxe algumas texturas para trazer o que eu queria, trouxe algumas coisas a mais que foram os pratos que têm um significado enorme para mim. E aí, onde eu É olho, organizar o Camila, eu tô vendo espaço. a xícara. Camila, onde eu vou agora, eu vejo danado dos pratos. Todo mundo tá usando os pratos, é porque eu abri meu E olhar a para isso. posição das coisas. Importante que Isso. a gente abra a porta e veja o objeto de destaque, que é o pendente. O pendente ele está bem de frente para a porta. Então você tem o pendente, tem o fundo de tijolinho, então você já dá esse impacto, já comunica para o cliente assim que o cliente abre a porta do escritório. É, a Chama gente atenção. conseguiu fazer assim tudo o que eu gostaria que o meu projeto tivesse. Então a E gente antes, conseguiu. a luminária orgânica, né? O LED orgânico que tinha no escritório, que antes era o ponto principal de foco, virou mais secundário, Isso. né? Ainda continuou bonito, comunicando com tudo, mas ficou secundário. Então a gente usou. Foi muito legal fazer esse projeto. A gente usou os mesmos elementos e acrescentou um item só que foi o tijolinho. Foi. E organizou esse layout. E É já muito deu legal. assim completamente É. diferente. Já traz uma outra É. sensação no espaço. E era o que você queria, né? E ficou Ficou. realmente com a minha identidade e a gente conseguiu fazer com que aquele ambiente ele realmente fosse uma ferramenta de comunicação para o meu É, trabalho. sim. Então, ele sim tinha parte da minha identidade, da Ju, da empresa e o que eu Sim. queria comunicar para que quando as clientes chegassem, elas se impactassem, Hum. elas também se sentissem em casa. Sabe aquela coisa assim de, eu quero tirar meu É porque sapato e ficar é uma coisa descalça. mais real, Isso. E que aí eu acho, conecta você com sua casa ou com a casa de quem está ali, que você está recebendo. É uma coisa mais realidade. É isso que eu bato muito dessa tecla, assim, que a gente como arquiteto, né, a gente sai de uma faculdade achando que vai ser artista. E a gente não é assim. Somos porque a gente consegue, às vezes, transformar muita coisa, assim, transformar o espaço, mas quem dita é o cliente. Né? A gente não é um artista de estar aqui, tá pronto, não mexer em nada, é só é uma obra. Já ouvi, né, de alguns clientes, de alguns arquitetos. É minha obra de arte, não mexe em nada. Mas a gente, como arquiteto, né, a gente sai da faculdade pensando assim. Isso para mim foi um grande impacto, me frustrou um pouco, mas a gente entende que o trabalho da gente faz parte dessa leitura. A gente está ali para montar um espaço que não é para mim, não é para mim.
vai fazer parte do meu portfólio, mas foi uma leitura para uma pessoa. A gente construiu para aquela pessoa. E foi muito legal fazer esse escritório. Assim, gostei muito de ter, você tem um autoconhecimento grande, assim, era perceptível as coisas que seriam muito cenário, que Sim. não seriam tão aconchegantes, porque ficou muito cenário, muito uma identidade de uma personalidade, né, assim, de Mas é interessante específico. frisar que eu acho que era um momento meu mesmo. E eu acho isso, é como eu digo, eu acho que está totalmente E correlacionado. faz parte porque fez parte de um caminho de conhecimento, Isso. né? E eu achei legal porque deixou o primeiro projeto, ele tinha uma coisa mais lúdica, né? E era legal fazer, ter, não era uma coisa tão na cara assim, né? Era subjetivo, tava ali nas entrelinhas, foi legal. A gente tem essa É, conexão com Alice no País das Maravilhas, né? isso. Que continuamos aqui, né? Tendo uma relação ainda. Que faz parte, Né? mas que é como a gente Mas falou, é uma sempre bem questão. subjetivo, bem Isso. E foi um suave. momento que eu, como pessoa e empresária, estava experienciando, e depois aquilo foi um processo de amadurecimento Sim, também. Então, sim, como foi importante a gente poder pegar tudo aquilo que foi construído e apenas trazer uma nova perspectiva, sim, sobre uma nova perspectiva, né? sim, E é pra gente, pra mim, pra você, talvez pra quem vi no Instagram lá que a gente tem, né, tudo registrado, talvez não perceba tanta diferença, mas pra gente tem. Pra mim tem porque tem mais a minha cara, tipo assim, agora tá a minha casa. E é engraçado também porque o local físico também, sim, né? Eu passei nesses 7 anos por 3 espaços físicos sim. e pra mim eu percebo que eu me sinto melhor no espaço que eu estou hoje porque ele é uma casa. Sim. Mas ele é É, casa. é. Casa e é aquela coisa que quebra um pouco os padrões. Então, assim, eu gosto disso. Já tive um lugar que era uma casa, mas tinha todo um layout diferente. Era fantástico, linda, ainda é linda. E estive num lugar extremamente comercial. Você Sim, conheceu todos os três, sim, né? sim. E aquele comercial também eu vi aquele glamour, aquela elegância, aquelas Hum, coisas de pedra de mármore preto. Eu acho fantástico. Sim. É E eu bonito achei que era também, aquilo que é eu queria atrativo também. também para o meu trabalho. É. E depois eu fui percebendo que eu fiz, não, mas eu não sou essa pessoa. Não que eu não goste de sofisticação e elegância, quem não gosta? Sim, Mas não é isso, não é a cara da Ju e não é sim, essa cara que eu quero dar para minha empresa. Eu não preciso disso. Eu preciso comunicar primeiro quem eu sou, porque a sim. minha empresa está É. correlacionada à minha pessoa, à minha essência. E Sim. aí aquilo é um Você é a sua processo marca. de amadurecimento real. Então, assim, para mim é muito legal ver, por isso que eu achei muito legal trazer o tema para o podcast, para as pessoas perceberem, para elas começarem a entender o que você está escolhendo é o que você quer, no sentido que você quer sentir das suas emoções, ou é porque você viu em algum lugar ou alguém lhe disse, lhe influenciou que aquilo é legal, Sim. né? Quantas vezes a E às gente vezes não é você não prova, influenciável? você Isso, não sente o espaço. Para mim, o espaço ele tem que ser confortável. Eu tenho que chegar, eu tenho que sentar, eu tenho que estar confortável na cadeira. Isso pesa para mim assim. Se eu vou num restaurante, por exemplo, isso, como eu trabalho com isso, então para mim isso tem um peso alto. Eu vou entrar no restaurante, eu quero estar confortável. Quero sentar além, lógico, da comida tem que ser boa, né? Mas assim, eu tenho que estar confortável, eu tenho que estar sentada no ambiente, eu tenho que andar sem ter medo de tropeçar, que eu já entrei em restaurante que eu tinha medo de tropeçar e cair no meio do caminho antes de chegar na mesa. A comida era fantástica, maravilhosa. Mas o espaço tinha essa problemática. Eu sentava, a cadeira estava assim, eu estava o tempo todo achando que ia cair no espaço. E aí eu passei a pedir mais essa comida e não ir frequentar o restaurante. Faz parte, é um investimento, você tem que investir, fazer a pessoa se sentir confortável no espaço, assim como seu cliente, né? e a gente precisa entender que eu, particularmente, ainda sou da era dessa experiência. Essa experiência do cliente, ela não é só a imagem que a Ju tem, Sim. é o ambiente no qual você vai estar fazendo É parte, os saúde. detalhes. É saúde, É o que eu costumo falar, é a xícara que eu escolhi para estar ali, sim. é o café que eu vou te servir, é o estilo do biscoito, é como eu vou estar vestida. Então, tudo E as isso faz diferenças parte. estão nesses E às detalhezinhos. vezes é isso que é o que você conquista o cliente, é isso que faz com que ele se prenda a você num bom sentido, Sim, né? Ele não é seu refém, ele tá ali porque sim, ele se conecta e te
acompanha. Então, Sim. isso é legal das pessoas entenderem. Que eu escuto muito assim: ah, você tem que ter seus clientes fãs, certo? Mas é o fã saudável, né? É aquele que se Sim. conecta mesmo comigo. Eu tenho clientes que hoje já foram atendidas há 4, 5 anos e a gente troca figurinha conversando no direct e outras Sim. coisas, porque a gente tem conexão. Um A dia desse eu recebi de afinidade uma que é cliente muito dizendo assim: Ju, quando importante. terminar a reforma do meu apartamento, quero que você venha com o Walter Seridó pra gente fazer uma tarde do café. Que ela e a companheira dela amam tomar café, daqueles momentos e tudo assim. Eu gosto É, disso. É isso que a gente precisa trazer. É isso que eu quero que as pessoas vivam quando experienciem algo. E é isso que as pessoas vivem com relação ao seu trabalho. E eu sou sim. suspeita porque, né, quando a gente começou, aí eu dizia pra Walter, quando a gente tiver a nossa casa, Camila vai fazer o projeto. Fiquei Quando a muito gente tiver nosso feliz. apartamento, Camila vai fazer o projeto. Quando a gente comprou o apartamento, a primeira pessoa que soube, fora os pais, foi Camila. Sim. Camila, é segredo, não comenta com ninguém. Quando a gente receber a Fiquei muito chave feliz. e tal, porque tinha que ser você, porque a gente teve essa identificação. Então, como é importante a gente trazer E para as pessoas se é bom trabalhar conscientizarem. assim. Lógico que a bolha que a gente cria de afinidade, né, é ótima. A gente não pode também ficar ali presa dentro dela, mas é legal gerar essas conexões, gerar essa afinidade. Eu fiquei muito feliz com o terceiro projeto já que a gente executa Sim, juntos. É saber que meu trabalho está dando certo, de que vocês gostaram, de que é isso que eu gosto de fazer, né? Vocês dão essa resposta para mim, de certa forma, voltando, né? Que eu sei que está dando certo, porque em alguns casos não dá certo. Em alguns projetos não dá certo e tá tudo bem, vamos seguir para o próximo. É o que eu gosto de fazer. Desde sempre eu quis fazer arquitetura, eu sou arquiteta assim desde o meu ensino médio, talvez antes, já fiz um pouco esse estudo, assim, de saber quando foi que eu gostei, que eu me conectei com isso, assim, né? Então, eu tenho algumas coisas que me levaram a estar aqui hoje, né? Então, são coisas que eu fui construindo e que hoje eu consigo identificar que eu já gostava muito tempo atrás. isso é Mas, muito, muito importante. mas é uma conexão. Esse meu trabalho hoje é uma conexão com quem eu sou, com quem eu gosto. E é legal fazer esse contato com pessoas que também gostam da mesma coisa. Lógico que eu projeto para vários estilos, assim, eu não tenho um estilo, eu acho que hoje eu já tenho um estilo meu, que é meu, do jeito que eu gosto de projetar. Algumas pessoas chegam para mim por causa desse estilo, mas eu já projetei de tudo, assim, lá no escritório. De tudo, vários estilos, e a gente tem essa técnica de saber, questão de proporção, o que é que vai dar certo, de como saber fazer a leitura do que quer e como aplicar isso em projeto. É importante. Eu é aquela história de sair da faculdade para ser artista, mas quem me indica o caminho e quem faz, né, os desafios de cada projeto é diferente. É a escola da vida, né? É, experiência conta muito na minha área. Muito, mas muito mesmo. Eu não sou a mesma. Eu acho que eu tenho quase 15 anos já de arquitetura e eu não sou a mesma. Quando eu vou revisitar os projetos antigos, eu não sou mais a mesma. Pois é, hoje o nosso episódio, ele trouxe Camila com a perspectiva dela sobre a arquitetura. Então, como é importante a gente entender essa conexão que a gente tem da nossa história com os ambientes que a gente frequenta, seja trabalho, seja nosso lar, seja sua casa, e perceba como a gente cria essas atmosferas, né? Sim, Como é importante a gente pensar. E isso também tem conexão com o que eu costumo sempre falar para as minhas clientes, como a gente entende que as roupas da gente, o que a gente escolhe, está muito mais interligado, né, com a nossa essência, com a nossa história de vida, do que com as tendências que o mercado acaba sempre trazendo para a gente. Então, que o episódio de hoje tenha inspirado a você olhar para o seu ambiente com muito mais carinho, com muito mais afeto, que você entenda que às vezes tem coisas que são importantes para você, então valorize. Se é importante para você, usufrua disso, exponha, coloca. Às vezes a gente tem uma louça em casa e acha que já está demodê, já passou da moda. Coloca na mesa, usa. Se você gosta disso, usufrua disso. Permita que o seu gosto, né, ele realmente seja experienciado dentro do seu escritório, dentro do seu lar. E eu queria muito agradecer a Camila por essa participação, né? Foi muito especial falar sobre tudo que a gente trouxe hoje. Ela já tem um cantinho especial, não só na imagem e estilo, mas também na minha vida pessoal.
E eu queria trazer ela para isso, porque eu acredito que a forma leve com que ela traz a arquitetura, a importância de escutar o cliente, pudesse ser escutada por vocês que nos acompanham. Camila, obrigada por ter Eu que vindo agradeço. hoje. Fiquei Eu muito agradeço, feliz. fico muito feliz. E quando você falou, eu já fiquei eufórica, assim. Mais uma oportunidade de falar sobre o que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu percebi que falar sobre isso me conecta, me faz ser eu. E hoje eu falo muito, eu tento guardar, assim, algumas histórias de obra. Eu tenho muitas histórias, tanto de obra, de projeto, de cliente, de como é esse percurso, para falar para outros arquitetos também, né, que estão em alguns momentos difíceis da profissão, mas que é só um momento, tudo passa. Então, eu escrevo muito, eu gosto de escrever sobre o assunto também. E falar, um prazer enorme estar aqui. A afinidade é recíproca, o carinho é recíproco. Eu fico muito feliz com o convite. Então, gostaria de deixar aqui para vocês dentro das pesquisas, quando eu escolhi a temática com Camila, uma frase que eu achei bem especial. A sua imagem é o ambiente que você cria dentro e fora de si. Então, comecem a pensar e refletir sobre isso. Acompanhe a gente nos próximos episódios, se inscreva no canal e até a próxima.